Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Como é que vocês estão? Bom dia, tudo ótimo, professor. Beleza. Bom Bem, dia. dando início aqui a nossa aula de cálculo numérico. Eu sou o professor Alexandre Passito, sou professor do Instituto de Computação, tá? Essa disciplina de cálculo numérico, por envolver uma parte de informática, né, de computação, ela é oferecida pelo Instituto de Computação, tá? Isso é uma disciplina bastante importante aí do curso de vocês, né? Hoje a gente sabe que computação está em todo lugar, né? Todas as áreas hoje em dia tem que ter alguma coisa de computação, e aí nada melhor do que os algoritmos, né, para executar os métodos matemáticos que a gente usa no dia a dia, né, na matemática, na engenharia. Então, esse curso é ministrado para todas as engenharias, engenharia civil, elétrica, petróleo e gás, tá? E para os cursos também das ciências exatas, tá? Então, sejam bem-vindos à disciplina. Não vai ser a disciplina mais difícil do período de vocês, é uma disciplina muito tranquila, mas ela é um pouco trabalhosa, né? Porque você tem que fazer muitos exercícios para poder absorver os métodos, né? E executar as ferramentas computacionais que a gente vai conhecer para executar esses métodos também. Então, assim, tem que manter uma regularidade para que não fique tudo embolado no final e você acabe não sendo aprovado na disciplina, tá? Mas os métodos, na mais para vocês que são de matemática, né? Os craques de matemática, são métodos muito simples, né? Não tem nada muito complexo, não, tá? Mas são métodos com aplicação, assim, imediata, tá? Então, quando a gente vê esses métodos lá nas engenharias, né, você vê um método que consegue calcular as forças dentro de uma tubulação de gás, as forças numa ponto de ruptura numa estrutura lá de vigas de engenharia civil, né, campos elétricos, então tem aplicação, assim, uma aplicação prática muito grande, tá? Os métodos que a gente vai ver no nosso curso, tá? Nós estamos virtualmente, né, nessa disciplina, então vocês já devem estar acostumados aí, né, mais de um ano assistindo aulas online, então nós não vamos fugir disso, mas a nossa disciplina, ela é basicamente uma disciplina assíncrona, né? Esse aqui vai ser um dos poucos encontros síncronos que a gente vai ter na disciplina, tá? Se vocês forem lá no plano de ensino, vocês já viram, né, porque conseguiram acessar lá o Colab, o link aqui para essa aula, vocês vão ver que apenas a aula inicial, ela é síncrona, né? Todas as outras aulas, elas são assíncronas. Então, o conteúdo da aula, ele é gravado, vocês acessam lá o link para o Colab Web, assistem pelo YouTube e no final da aula vocês têm que fazer uns exercícios, né? Então, geralmente, o exercício daquela semana, daquela aula da semana, ele fica aberto por uma semana. Então, vocês vão assistir a aula e fazer os exercícios avaliativos daquela semana, tá? Então, os exercícios avaliativos, eles compõem uma nota de vocês. As outras notas são de provas que a gente vai fazer, e aí a única diferença da prova para o exercício é que, além de valer mais pontos, né, é a questão de que vocês têm um dia determinado e um horário para fazer, tá? Mas geralmente é bem flexível, então quem tiver problemas com a internet não vai ser prejudicado, tá? Mas a gente pode marcar alguns encontros síncronos para tirar dúvidas, tá? Quem sabe próximo das provas, né? Ou então algum assunto que precise que a gente converse,
tá? De modo síncrono, aí a gente marca uma aula, tá? Para discutir esse assunto com vocês. Mas, basicamente, todo o conteúdo, ele é assíncrono, tá? Isso é muito bom, que vocês podem assistir as aulas a hora que vocês quiserem, né? Não tem presença, não tem frequência. Na verdade, a frequência é pela entrega dos exercícios, lá está explicado lá no plano de ensino. Então, entregou o exercício, você recebe a frequência daquele período ali, tá? Mas, se você deixar acumular, você vai ser prejudicado, porque são muitos assuntos, né? E tem que fazer muita conta. Então, se deixar acumular, é prejudicial. Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação. Tá? Para a gente falar um pouco sobre a disciplina. Então, vamos lá. Então, eu sou o professor Alexandre Passita, esse aqui é meu e-mail, tá? passita@robicomp.com.edu.br. Se for alguma coisa que vocês queiram que eu resolva, tá? É bom mandar um e-mail, que fica lá no meu to-do, né, para fazer, tá? Mas se for algo rápido que a gente pode resolver via WhatsApp, aí você manda uma mensagem direto para mim. O meu telefone está lá no grupo, tá? Pode ficar à vontade para usar o WhatsApp, eu uso bastante, não tem problema, tá? Mas se for algo que você queira registrar, é bom mandar por e-mail, porque pelo WhatsApp se perde. Então, o que é computação numérica, cálculo numérico? Esse curso, para vocês, ele é o cálculo numérico, né? Lá para computação a gente mudou o nome um pouco, que é a abordagem um pouco diferente, é a computação numérica, mas basicamente é a mesma coisa. Então, se vocês virem aí computação numérica, no material é a mesma coisa, tá? A gente usa o mesmo material. Então, é um conjunto de ferramentas ou métodos usados para se obter a solução de problemas matemáticos de forma aproximada, tá? Então, ferramentas e métodos quer dizer que a gente tem várias aplicações, né? De vários domínios, tá? Que vão desde a matemática até a engenharia, mas sempre as soluções são aproximadas. Por que elas são aproximadas? Porque o computador, ele é inerentemente inexato, né? Como ele tem limitações para representar os números, né, os números reais, os números inteiros, então você nunca vai ter uma solução exata como você tem com uma solução analítica. Então, sempre vai ser uma solução aproximada. Então, a gente precisa sempre delimitar essa aproximação, né? Delimitar esse erro que a gente diz, tá? Então, pode ser que um erro de 0,00001 não interfira na tua aplicação, mas pode ser que interfira. Então, você precisa conhecer e delimitar esse erro, tá? Esses métodos, eles se aplicam principalmente a problemas que não apresentam uma solução exata, portanto, precisam ser resolvidos numericamente, tá? E também são métodos que, se você for fazer analiticamente, não é prático. Então, são métodos, por exemplo, que envolvem a multiplicação de uma matriz de 10.000 por 10.000, né? Ninguém vai fazer uma multiplicação dessa na mão, analiticamente. Você vai colocar essa matriz, essas duas matrizes, e vai fazer a multiplicação delas usando um computador, tá? E aí a gente tem vários métodos na computação numérica para fazer isso, tá? Então, é a metodologia de resolução de problemas matemáticos utilizando computadores. Então, é uma metodologia por quê? Porque a gente precisa adaptar o problema real para o mundo dos algoritmos, né? Então, eu imagino que vocês já tenham feito a matéria lá de introdução à ciência dos computadores, né? Devem ter aprendido a programar com Python. Então, a gente vai usar esse conhecimento de vocês na nossa disciplina, tá? A gente vai usar para criar os algoritmos, né? Na verdade, todos os algoritmos já existem em Python, né? A gente vai conhecer os algoritmos e vai adaptar o nosso problema para esses métodos, tá? Para esses algoritmos. Então, dada uma modelagem matemática para um dado problema, ele será resolvido por um método matemático descrito por um algoritmo, tá?
Lembrando que o algoritmo é uma representação lá no computador e ela tem limitações numéricas, né? Os números, eles são sempre aproximados. Você não tem como representar todos os números no computador por causa da imprecisão dele. Então, um problema na matemática pode ser resolvido analiticamente, mas esse método pode se tornar impraticável com o aumento do tamanho do problema. Então, como eu disse, é comum multiplicar uma matriz 10.000 por 10.000, né? Então, as entradas 10.000 por 10.000 são as informações obtidas a partir de um sistema que existe, né? Um sistema físico. E aí você faz essa multiplicação. Então, é impraticável você fazer isso na mão e você vai usar sistemas de equações lineares, por exemplo, para obter uma resposta, tá? Sobre esse sistema, usando o algoritmo. Então, a solução numérica, ela pode ser calculada, mesmo que não exista a solução analítica, tá? Nem sempre gera resultados exatos, mas pode ser obtida com um grau crescente de exatidão. Então, é muito comum aqui em computação numérica a gente executar o algoritmo várias vezes, né? Esse algoritmo ele tem vários passos. E à medida que a gente executa esses passos, a resposta ela vai ficando cada vez mais próxima da resposta exata. Tá certo? Então, a gente determina, olha, você vai executar em 10 passos, tá? K igual a 10, K igual a 20, K igual a 30. Ou então você vai executar quantos passos forem necessários para que você obtenha um grau de exatidão de 0,0001, né? E assim vai. Os resultados, eles são, na solução analítica, eles são dados em termos de funções matemáticas, tá? O que gera resultados exatos, mas nem sempre esses resultados podem existir. Então, na verdade, às vezes você quer mesmo uma solução exata para o problema, tá? Então, basicamente, os métodos numéricos, eles buscam soluções aproximadas para as formulações matemáticas, né? Como nos problemas reais os dados são medidas, né, e não são exatos, então a gente sempre tem a figura do erro. A gente vai sempre calcular o erro, baseado no erro. Então você vai sempre executar o algoritmo pensando em um erro, vai executar ele tantas vezes pensando nesse erro, tá? Então os métodos, eles buscam uma aproximação do que seria o valor exato, tá? Então, basicamente, a gente tem o seguinte, né? A definição do problema. Então, pode ser lá as forças numa viga, né? Numa construção. E aí você modela matematicamente, tá? Essa modelagem, ela parcialmente já existe, porque todos os métodos, né, de cálculo numérico, eles já estão modelados no algoritmo, né? Essas soluções já existem. O que você vai fazer é modelar a entrada. Como é que você vai representar as forças, né? Elas vão ser guardadas em variáveis, vão ser guardadas numa matriz, num vetor, né? E aí você vai, usando esse algoritmo, né, codificar o programa com essas informações e fazer o processamento, tá? E, por último, analisar os resultados. Então, a parte principal de computação numérica é essa. É a elaboração do algoritmo, é a codificação do programa e o processamento do programa. Porém, para a gente conseguir elaborar esse algoritmo, a gente precisa conhecer bem o método, né? Então, por isso que a gente vai conhecer a forma analítica dos métodos, vai fazer vários exercícios, e aí a gente vai conhecer os algoritmos que são construídos em cima dessa forma analítica, tá? Então, é comum a gente ter uma parte matemática, faz os exercícios e depois a gente conhece os algoritmos que implementam essa forma analítica, tá? Outra coisa que é comum aqui é que essa modelagem matemática, ela tem que ser pensada para a computação, né? Então, a gente vai falar muito em fórmulas gerais que viram algoritmos, que você não necessariamente precisa usar na forma analítica, né? Então, um curso de matemática normal, você pensa numa modelagem matemática e tem lá uma fórmula para resolver, né? Aqui na computação numérica, a gente precisa desenvolver um pouco mais essa fórmula
para que seja possível construir um algoritmo em cima dessa fórmula, né? Então, a gente vai construir em cima de fórmulas gerais, tá? Então, como eu disse, sempre tem erros, tá? Os erros são inerentes a todos os métodos, principalmente numa linguagem de programação de alto nível, como é Python, né? Python é uma linguagem de alto nível e, geralmente, quando você quer diminuir os erros, você usa uma linguagem de programação de baixo nível, por exemplo, você vai usar um C, um C++, para implementar coisas que exijam uma exatidão muito grande, né? Mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o sistema computacional desse Missile Scud, né? Ele falhou lá em 1991 por causa de um erro de software, tá? E aí matou várias pessoas, né, vários soldados lá americanos, né? Ele errou, desviou a rota, teve um prejuízo aí de bilhões de dólares, tá? E a gente, analisando esse caso, tem aqui o link, vocês podem obter mais informações, se tiverem curiosidade, você vê que foi um erro na hora de fazer uma multiplicação lá com números reais, né? Como tinha uma limitação, ele arredondava o número, e a cada vez que ele arredondava, ele perdia alguns décimos, né? Alguns centésimos lá do cálculo dele. E aí, quando você executou esse cálculo várias e várias vezes, esses centésimos, décimos foram se somando, até que houve um desvio de rota considerável, tá? Então, claro que a gente não vai projetar aqui um sistema de mísseis, né? Ainda não. Mas a gente vai usar um método que pode ser simplesmente utilizado nesse sistema, né? A gente pode calcular aqui uma rota a partir de um sistema de equações lineares, né? Resolver um sistema de equações lineares, e aí esse nosso sistema ele vai ter um erro, né? Então, se a gente não conhecer esse erro, pode ser que um dia vocês, né, trabalhando na área de matemática, algum projeto, se depare com um erro que seja importante ser detectado, tá? Dentro desse projeto. Então, o que é que a gente vai ver no conteúdo, né, da nossa disciplina? Então, basicamente, a gente tem princípios de funcionamento de um computador, erros. Então, basicamente, a gente vai ver representação numérica. Então, a gente vai entender como que um número ele é representado no computador internamente, tá? Se vocês fizeram Introdução à Ciência dos Computadores, que eu imagino, vocês fizeram essa disciplina, pessoal? Posso perguntar, posso estar falando aqui? Sim, né? Então, vocês viram lá os floats, né? Os inteiros, as strings. Então, quando a gente representa esses números, eles, como é uma linguagem de alto nível, ela representa de maneira bem fácil, né? Ah, é um float, vai guardar números reais, tá? Mas quando a gente vai olhar mais embaixo, a gente vê que tem muitas limitações na representação do número. Tem uma quantidade de números que eu posso representar, de números negativos e números positivos. Tem alguns cálculos que eu faço que podem dar erros, né, de overflow, de underflow. Tem números reais que vão ser truncados, aí eu vou perder as casas decimais. Então, tudo isso a gente precisa conhecer agora, para quando estiver vendo os métodos numéricos, a gente entender esse processo de geração de erros, tá? A gente também tem sistemas de equações lineares, tá? Os sistemas analíticos e os algoritmos que são executados, tá? A gente tem raízes de equações, interpolação polinomial, ajuste de curvas e integração numérica. Então, todos esses aqui têm aplicações em diversas áreas da matemática, da engenharia, tá? E todos eles têm métodos numéricos, né? Métodos de cálculo numérico, tem algoritmos para resolver esses métodos de forma automatizada, tá? Então, são esses métodos que a gente vai conhecer, vai fazer exercícios e vai conhecer os algoritmos que executam esses métodos aqui, tá bom? Existe uma diferença entre algoritmo e ferramenta computacional, né? Então, o algoritmo, ele é aquilo que executa por baixo. As ferramentas computacionais, geralmente, você tem pacotes. Então, lá eu tenho já pacotes prontos para resolver raízes. Então, você só coloca lá a matriz
né, de coeficientes e de variáveis, né? E aí ele já calcula, você chama lá uma função e ele calcula para ti as raízes. A mesma coisa que tem nas calculadoras, né? Mas o nosso interesse aqui é no algoritmo. Entender como que um algoritmo pode ser projetado para resolver raízes de equações, tá? Ou então, sistemas de equações lineares. E algumas vezes também entender qual é o melhor algoritmo, porque às vezes tem um algoritmo, mas ele não é o melhor. Quando ele funciona bem para uma matriz 10 por 10, mas se você for usar uma matriz 10.000 por 10.000 espaça, né, onde a maioria dos conteúdos dos coeficientes é nulo, ele não funciona bem. Então, a gente vai conhecer vários algoritmos para resolver o mesmo problema, tá bom? Então, vamos falar do nosso plano de ensino, né? E tem obrigatório aqui da nossa primeira aula. Então, capacitar o aluno para usar técnicas para resolução numérica de problemas clássicos de cálculo e de álgebra, né? Desenvolver algoritmos com base nessas técnicas, implementar utilizando uma linguagem de programação, tá? Programas de computador baseados nesse algoritmo. Então, a abordagem para vocês é mais de utilizar os algoritmos, tá? Então, como vocês não são da área de computação, é importante conhecer os algoritmos, né? Fazer lá rastrear um algoritmo desse para ver o que ele está fazendo, né? Como é que esses algoritmos são implementados, tá? Mas ninguém vai implementar um algoritmo do zero, esse não é o objetivo da disciplina, tá? Avaliar as soluções desenvolvidas, quanto à sua eficiência e precisão, para, se for o caso, aplicar outra técnica mais adequada. Então, como eu disse, você tem, às vezes, 2 algoritmos, 3 algoritmos para resolver o mesmo problema. Então, aí, a aplicação dele que a gente precisa conhecer, né? Em quais situações um algoritmo é melhor que o outro. Então, nosso procedimento de ensino, a gente vai ter essas aulas, tá? As aulas são assíncronas, então, toda semana vai ter um conteúdo novo de aula e de exercício, tá? E o exercício ele é avaliativo. Então, por exemplo, toda terça-feira vai ter uma aula, né, do tema daquela semana. E aí, no mesmo dia também vai ter os exercícios. Então, vocês vão ter uma semana para fazer os exercícios. Até a próxima semana, na próxima aula, o exercício ele vai ser fechado. Então, geralmente tem 7 dias para entregar o exercício, tá? E o exercício ele não é reaberto. Então, uma vez que você perdeu o exercício daquela semana, ele perdeu, tá? Ele não vai ser reaberto, tá? Como os exercícios, eles valem poucos décimos, tá? Dependendo da quantidade que a gente fizer, então você acaba perdendo pouco, né? Vai perder 0,7, 0,6 em cada exercício. Então, aí se você atrasar vários exercícios aí, a perda vai ser maior, tá? Se fosse em sala de aula, nós iríamos discutir alguns exemplos, né? Mas a gente pode marcar, sim, reuniões síncronas para discutir isso, tá? E a gente pode também discutir no grupo de WhatsApp, também não tem problema. Então, além disso, a gente tem listas de exercícios, então essas listas são todas do Colab Web, tá? Não tem nenhuma lista para entregar no papel, nem nada. E aí eu vou já mostrar, tá? Mais ou menos a sequência que a gente vai fazer. E essas listas de exercícios, elas valem pontos. Então, essa é a maneira da gente manter uma certa interação na nossa disciplina. Então, avaliação, né, que é o que todo mundo se interessa no final. Então, a avaliação ela vai ser baseada em 6 exercícios. Então, assim, pessoal, não são 6 exercícios, né, claro. Então, são 6 notas de exercício. Então, eu vou ter a nota da unidade 0, a nota da unidade 1, a unidade 2, até a unidade 5. Mas pode ser que a unidade 1, ela tenha 13 exercícios. Então, a gente vai pegar aí um 10, dividir por 13, aí você vai ter o valor para cada exercício, né? Mas no final, o que vale é a soma deles, e aí você vai ter uma nota só da unidade 1. Então, são 13 exercícios, e a unidade 1 vale 10, a unidade 0 vale 10, tá? E assim vai. A gente vai ter 2 provas parciais. Então, geralmente, a prova eu marco um dia, vai ter ali 2 horas para você fazer a prova, mas no intervalo de 5 horas. Então, começa às 8 e vai até às 13. Então, se você ficar sem internet, não vai ser prejudicado, porque a hora que você começar a prova, você vai ter aí um tempo para terminar, tá? E a prova final, se for necessário, né? Tem aquela regrinha da UFAM que quem tira acima de 8 não precisa fazer a prova final, né? Então, como é que é a média dos exercícios escolares?
a gente vai ter a média dos exercícios, tá? Então, se forem 6 unidades, vão ser 6 exercícios valendo 10. A gente vai ter 60 dividido por 6, que vai dar 10, tá? A média dos exercícios. Mais a prova parcial 1, mais a prova parcial 2 dividido por 3. Então, aqui é a média dos exercícios escolares. E aí, a média final é calculada da forma tradicional da UFAM, né? 2 vezes a média dos exercícios escolares, mais a prova final dividido por 3, tá? Então, o que vai manter nosso sincronismo na disciplina é a necessidade de resolver esses exercícios, tá? É muito importante não deixar o exercício passar. E lembra sempre que ele não vai ser reaberto, tá? A regra da disciplina é essa. Eu não reabro os exercícios, porque vocês vão ter 7 dias para fazer. Bibliografia. Então, a gente tem aqui alguns livros, tá? Esse Algoritmos Numéricos, do Campos Filho, né? Cálculo Numérico, Aprendizagem com Apoio de Software. Cálculo Numérico, do Álvaro Paz, tá? E tem algumas referências aqui. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a gente não precisa de livros, tá? Porque os slides, esses slides que a gente usa, eles já foram usados em várias turmas por vários professores. Então, os conteúdos meio que estão bem mastigados, né? Então, só pelos slides você consegue aprender o método, né? Consegue fazer os exercícios, não tem problema nenhum, tá? Mas se você quiser consultar um livro, essas aqui são as opções. Alguns desses livros estão aí disponíveis, né, nos lugares que você já conhece aí, né, na biblioteca, na internet, né? Mas aí vocês dão uma procurada para ver se conseguem encontrar. Se tiver muita dificuldade, né, pelos slides, me procura que eu posso te passar um material aí, tá, extra em PDF, se você tiver alguma dificuldade em algum método aí, tá? Mas diga não à pirataria, por favor. Colab Web, né? É a nossa plataforma, tá? Eu posto tudo lá, os deadlines dos exercícios, é tudo pelo Colab Web, as notas, tá bom? Então, não tem nada fora do Colab Web. E o grupo de WhatsApp, pode usar à vontade, pode mandar mensagem para mim direto, não tem problema, eu atendo os alunos pelo WhatsApp, não tem frescura, tá? E se tiver algum encontro síncrono, a gente vai marcar, tá? E aí eu vou mandar o link, compartilhar o link com antecedência para vocês. Então, basicamente, é essa a logística da nossa disciplina. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Sim. o senhor mandou algum e-mail para os nossos e-mails, porque eu não recebi nenhum. Não, eu não mando e-mail para aluno, porque eu não tenho acesso aos e-mails de vocês. O único acesso que eu tenho é pelo Colab, mas aí vocês precisam entrar no Colab, né? E aí, para entrar no Colab, só pelo plano de ensino que está lá no eCampus. Então, eu não mandei e-mail para ninguém, eu não mando e-mail, vai estar tudo lá no Colab, tá? Inclusive, quando eu posto alguma coisa no WhatsApp, eu sempre coloco a mesma coisa lá no Colab, porque tem gente que não acompanha, né, o WhatsApp com frequência. Então, eu coloco sempre lá. Então, o que vale é o que está no Colab Web, tá? Mas eu não mandei e-mail para ninguém. Vocês têm alguma dúvida sobre avaliações? Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês, tá? No Colab Web, a gente vai seguir essa sequência, tá? Então, aqui tem o link para essa nossa primeira aula, tá? Daqui a pouco eu vou colocar os slides que eu acabei de apresentar e a gravação dessa aula, tá? Para quem perdeu. A gente vai ter a unidade 0, tá? Que vai ser postada ainda hoje, tá? De representação numérica. Mas, basicamente, a unidade 0 vai ser parecida com essa unidade 1 aqui. Então, a gente vai ter os slides da unidade 1, tá? O vídeo da aula de um determinado assunto e o exercício relacionado a essa aula. Então, aqui, ó, na unidade 1,
eu tenho substituições retroativas, eu tenho eliminação de Gauss, tá? Decomposição LU, pivotação e Gauss-Jordan, método de Gauss-Jacobi e método de Gauss-Seidel. Então, cada um deles tem um exercício específico. Então, o 1.1 é de substituições retroativas, 1.2 é de eliminação de Gauss, o 3, eliminação de Gauss, o 4, eliminação de Gauss. A gente vai falar dos algoritmos, então tem um exercício que é sobre os algoritmos, tá? E assim vai. Aqui a previsão é que sejam 13 exercícios na unidade 1, tá? Que é a nossa principal unidade, é que demora mais. A unidade 0 vai ser bem rápido, tá? É mais uma introdução mesmo, tá? A unidade 1 é que tem mais exercícios. Aí a gente vai para a unidade 2. Vai ter sempre os slides da aula e a gravação das aulas, né? E após a gravação das aulas, o exercício. Então, 2.1 é sobre bissecção, 2.2 também, tá? 2.3 é sobre posição falsa e o 2.4 também, tá? Então, essa unidade 0 vai valer 10 pontos, essa unidade 1 vai valer 10 pontos, então eu vou pegar esses 10 pontos e dividir por 13, que é quanto vale cada exercício, tá? Essa unidade 2, ela vale 10 pontos, e aí eu vou dividir por 4, que são 4 exercícios, né? Então, aí a pontuação é maior por exercício, é 2,5. Interpolação polinomial, são 5 exercícios, então cada exercício vale 2 pontos. Então, tem o material, a aula e o exercício, tá? Ajuste de curvas, dois exercícios, então cada um vale 5 pontos, para ter 10, né, no final. E aí a integração numérica, tá? E aí aqui embaixo, a gente vai ter nossas avaliações parciais. Então, a prova parcial 1 vai abrir, né? E a prova parcial 2 também vai abrir no período lá que for para a realização da prova, tá certo? Essas aulas aqui, foi do período passado. Todas as aulas vão ser regravadas, tá? Então, vou colocar sempre aulas novas aí para vocês, né? Conteúdo novo. Mas o material, o material e exercício é bem parecido, né, com o que já tem aí. Então, por isso que eu sei que vai ser mais ou menos uns 13 exercícios para essa unidade 1, tá? Alguns exercícios, eles são auto-corrigidos, né? Então, você termina o exercício, ele já te dá a nota, mas outros, você precisa submeter uma foto da resolução, tá? Então, algumas vezes, como o cálculo ele pode variar muito o resultado, né? Às vezes ele não é exato, e às vezes eu posso dar uma nota também. Então, se o exercício vale 1 ponto, mas você acertou metade, eu posso dar meio, né? Ao invés de dar errado para todo o exercício. Então, você submete uma foto, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir um aqui. Tá fechado? Não vou conseguir. Mas ele pede lá para você submeter uma foto. E aí eu corrijo depois e lanço a nota, e aí você vai acompanhando suas notas aí, eu vou avisando à medida que eu for corrigindo cada um dos exercícios. Uma coisa que eu peço para vocês é que vocês nunca zipem, tá, os exercícios, as fotos, né? Então, digamos, você tem 3 páginas no caderno para resolver um exercício, e aí você tirou 3 fotos e zipou e anexou o zipado aqui no Colab Web. Não façam isso, tá? Porque dá muito mais trabalho para mim ter que baixar o zip, abrir e verificar os arquivos. Vocês podem colocar os arquivos de imagem direto no Colab Web. Ele permite várias imagens, e aí você submete esses arquivos diretamente. Porque aí eu já olho, abro a imagem, já baixa, já abre automaticamente, eu corrijo e já lanço a nota, né? Ao invés de ter todo o trabalho de fazer o download das imagens. Tá certo? Então, basicamente, são essas 5 unidades, tá? Até o final do curso, lá em novembro. Tudo bem? Tem um cronograma lá no plano de ensino, se vocês quiserem dar uma olhada. Tá? Mas, claro que esse cronograma pode variar, dependendo do nosso andamento aqui na nossa disciplina. Dúvidas? Vamos lá, pessoal. É impossível que ninguém tenha alguma dúvida.
Tem uma ferramenta, só para já adiantar aqui o negócio, quando a gente estiver vendo alguns algoritmos, vocês vão ver esse nomezinho, ó, Jupyter, tá? O que é isso? Para facilitar, para quem não tem computador, então tem dificuldades, né? Essa ferramenta, você pode executar o algoritmo aqui mesmo, tá? No navegador. Você clica lá e ele executa, tá? O algoritmo. Aí demora um pouquinho aqui para processar, tá? Mas aí ele vai abrir o algoritmo e você vai poder executar, fazer as modificações, né? Alguns exercícios pedem para você modificar o algoritmo, mudar as entradas do algoritmo. E aí você usa o próprio navegador, tá? Vocês usaram o CodeBench, né? Provavelmente usaram o CodeBench lá, quando estudaram lá introdução à ciência dos computadores, mas a gente não usa CodeBench na nossa disciplina, não, tá? A gente usa ou essa ferramenta aqui, ou a gente vai usar mesmo um código. E aí vocês vão ter que baixar o Python para o computador de vocês e executar esse código lá, tá certo? Mas isso aqui é uma ferramenta bacana, quando a gente executa. Ele demora um pouquinho, vai demorar uns minutos aqui para iniciar, mas aí depois vocês vão ver que é uma aula com algoritmo, uma explicação do algoritmo, aí fica mais fácil de estudar, tá? Usando essa ferramenta. Pode falar, Everly. Pode falar. Você levantou a mão? Desculpa, professor, foi sem querer. Tá bom, então. Bem, pessoal, então é isso. A gente vai finalizar por aqui. Professor? E aí, Pode falar, Claudio. A gente vai utilizar esse aplicativo aí para fazer os códigos, é? Também, esse aplicativo, o código já está pronto, tá? Mas se for para a gente fazer algum outro algoritmo, a gente pode usar o Python, baixar o Python e executar. E aí eu vou explicar para vocês, porque vocês devem estar acostumados, né? Pelo menos a maioria deve estar acostumada com o CodeBench, né? Mas aí a gente usa a ferramenta mesmo no Python. Até porque no dia a dia vocês não vão usar o CodeBench, né? Vocês vão usar uma ferramenta de Python mesmo. Mas ele está disponibilizado aí no ColaWeb? O link para baixar o Python? Quando chegar a hora, eu vou passar todos os links. Tá. Então tá bom. Tá? Quando chegar a hora, a gente vai ver tudo direitinho. O Antônio Carlos fez uma pergunta no chat aí, professor. Deixa eu ver aqui. Então, como eu disse para você, essa ferramenta é exatamente para esses casos, tá? De quem não tem computador, isso aqui ele executa no celular também, tá? Ele está demorando um pouquinho aqui, mas uma hora ele vai sair. Aí você consegue ver o código, tá? E aí você pode modificar o código, né? Pode usar o celular. O ideal é usar um computador, né? Mas aí você pode arranjar um computador com navegador, então o próprio celular para fazer as modificações no código. Como eu disse, a gente não vai programar nenhum algoritmo. Os algoritmos eles já existem, né? Já estão prontos. O que a gente vai fazer conhecer o algoritmo, né, e executar o algoritmo, que são os algoritmos que vocês vão usar no dia a dia, né, na profissão de vocês. Mais alguma pergunta? Então, deixa eu explicar uma coisa. Como as aulas são síncronas, e eu tenho 2 turmas de cálculo numérico, não faz sentido eu gravar 2 vezes a mesma aula, e é quase no mesmo horário, né? Uma aula é de 10 às 12 e outra de 14 às 16. Então, o que eu fiz? Eu juntei as turmas de matemática e engenharia da engenharia mecânica, tá? Então, vai ser todo mundo junto, num bolo só, é o mesmo conteúdo, a mesma disciplina. Então, por isso que aquele grupo de WhatsApp lá tem aluno de matemática e de engenharia mecânica. Mas não vai fazer diferença nenhuma para vocês, tá? Porque é o mesmo conteúdo, é a mesma aula, é a mesma sequência. Então, aí a turma... E também a turma não vai ficar muito grande. Até agora, juntando as duas, deu pouco mais de 60 alunos, tá? Então, não vamos ter problema para atendimento de aluno, não. Geralmente, esse é um tamanho ideal aí de turma.
Tá certo? Mas toda vez que tiver encontro síncrono, vai ser no horário de vocês, né? Aí eu vou repetir. Vai ser um encontro de manhã para vocês e um encontro com o pessoal de engenharia mecânica à tarde, né? Para não prejudicar ninguém aí por causa do horário, tá? Mas como a maioria do conteúdo é assíncrono, aí não tem problema. Vai ser tudo divulgado de manhã e aí vocês vão ter sempre 7 dias para fazer os exercícios que valem ponto. Tá bom, então. Então, não tem mais dúvidas, né? Eu vou parar de gravar a aula aqui. E aí, vocês, quando tiver